paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Veja, Pedro está falando que lá no Antigo Testamento, lá nos seus patriarcas, houve falsos profetas no meio dos profetas. Nos dias de Pedro, quando Cristo, que é Deus vestido de carne, morreu e ressuscitou, também houve falsos profetas. E hoje, nos nossos dias, também há muitos falsos profetas e anticristos. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, seguir falsos profetas, anticristos, é trazer sobre si mesmo repentina perdição. Não tem uma outra maneira de nós sermos salvos, livres dos falsos profetas, dos anticristos, dos falsos doutores, se todos os dias nós não examinarmos a palavra de Deus. Se você é alguém que examina a palavra de Deus todos os dias, com certeza você e eu não seremos enganados pelos falsos doutores, falsos profetas, anticristos, aqueles que tomam o lugar de Cristo no meio do povo de Deus. E muitos seguirão as suas dissoluções, suas divisões, muitos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então hoje, muitas pessoas pegam a palavra de Deus e produzem heresia, e faz com a palavra de Deus blasfêmias contra o próprio Deus, e muitos seguem esse caminho. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, que há mais hoje no meio dos filhos de Deus. É avareza, negócio com as próprias almas das pessoas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição. Não dormita. Então Deus, ele vai julgar todo e qualquer aquele que fizer da palavra dele e dos filhos dele comércio, avareza. Vai trazer perdição sobre si mesmo. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, aqui Pedro está se referindo a Gênesis 1:1, que lá houve a primeira criação dos céus, anjos, querubins, serafins, arcanjos. E houve um líder entre eles que governava essa terra que Deus entregou, Satanás. E 1/3 deles seguiram Satanás. E aquela criação que havia na terra também seguiu Satanás. E Deus julgou, destruiu no versículo 2. E deu a sentença, o lago de fogo. E está chegando a hora deles serem lançados lá. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, onde que é o inferno? O inferno não é o lago de fogo. O inferno é o Seol, é a parte ruim do Hades. Todas as pessoas que morrem descem ao Hades. Ou ela vai para a parte boa, chamado paraíso ou seio de Abraão, ou ela vai para a parte ruim, chamado de Seol ou inferno. Mas lá não é o lago de fogo. Lá é a sala de espera para serem lançados no lago de fogo. E o Senhor mostra na sua palavra que na sua morte, naqueles 3 dias que ele ficou sepultado, ele foi pregar a espíritos em prisões. Aonde? No Hades. Porque ele também foi ao paraíso, porque ele disse para o ladrão da cruz, que morreu junto com ele, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão foi só para o paraíso, aquele ladrão que se converteu. Mas Jesus, que é Deus, o Espírito que dá vida, o Criador dos céus e da terra,
Ele não foi só ao paraíso, mas ele foi também ao abismo, ele foi ao Seol pregar aos anjos que se rebelaram contra ele na eternidade passada, a quem ele confiou esse planeta que nós moramos na Terra. Com certeza uma das pregações de Deus para aqueles anjos é, olha, tá vendo? Eu vim comprar de volta aquilo que eu entreguei para vocês e vocês usurparam na sua soberba e no seu orgulho. Agora eu vou quebrar o aguilhão da morte, eu vou ressuscitar. E na minha segunda vinda eu vou entregar o governo desse planeta onde vocês estão aqui presos no Hades, para os homens que creram e me serviram e me obedeceram. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para os juízos, para o juízo. Certo que muitos anjos não estão lá presos, né? Estão soltos na terra, pervertendo e seguindo o seu guia, que é Satanás. Mas muitos estão presos. Quando hoje há condenação para aqueles que cometem delitos, o mesmo delito para vários que cometeram o mesmo delito, as sentenças são diferentes. A sentença é diferente para aquele que não sabe ler e escrever, para aquele que tem o primário, o secundário, para aquele que tem universidade. O julgamento é diferente. Para cada um cabe uma pena diferente para o mesmo erro. Por isso que alguns aqui estão presos no inferno, no Seol. E não perdoou o mundo antigo, tá vendo? Esse aqui ele não está se referindo aos anjos, à criação céus, mas à terra, aquela criação que havia na terra. E não perdoou o mundo antigo. Mas agora ele fala da criação de Adão para cá. Mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com as mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja que a primeira criação foi destruída no versículo 2 de Gênesis. A partir do 3, Deus recriou e entregou a terra para o governo do homem. Mas Deus deu a mesma liberdade para os homens que Deus deu para os anjos. E muitos seguiram Satanás, da criação humana, do gênero humano. E Deus veio julgar novamente aquela criação, agora com o homem, por meio de Noé, salvando ele e a sua família. O restante morreu, então Deus julgou também. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então veja que o espírito do diabo continua agindo, desde a eternidade passada, quando ele levou 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus, aquela criação pré-adâmica, a destruição, depois o homem, ele veio perverter o homem, Deus destruiu com Noé, ele veio perverter o homem, Deus veio destruir Sodoma e Gomorra, para dar um exemplo que Deus vai julgar agora com fogo toda a criação dele, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Na verdade, hoje, nos nossos dias, toda a Terra, o planeta, está se tornando uma Sodoma e Gomorra. Abominação. Casavam, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Homem com homem, mulher com mulher, veio a destruição de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Essa destruição será a grande tribulação nos nossos dias. O julgamento de Deus está bem perto. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, no meio de tanta injustiça, de tanta rebelião, Deus ele preserva aqueles que o temem. Preservou Noé com a sua família, preservou Ló. Veja, são poucos aqueles que são preservados. A maioria foram castigados e destruídos.
Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então veja que os anjos se submetem à administração de Deus, aqueles que seguiram Deus. Mas os homens blasfemam contra as autoridades que Deus instituiu. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então o irmão Pedro está nos advertindo que o julgamento de Deus vai chegar. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Você já falou lá em Salmos, né? Não se assente na roda dos escarnecedores. Nós seremos contaminados, corrompidos, se sentarmos lá. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Então hoje, o que mais se vê é que aquilo que Deus instituiu, a família, é algo banal. Hoje, o que se aprende por meio da internet, da web, da TV, é o diabo, que é o rei desse mundo, ensinando as pessoas a praticarem todo tipo de fornicação e de adultério, fazendo do adultério algo comum. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão, profeta de Deus, lá da Mesopotâmia, foi buscado para amaldiçoar o povo, e Deus falou para ele não ir. Mas ele, na sua ganância pela corrupção, pela propina, pelo dinheiro, acabou indo. Até o burro falou na boca, por meio da sua boca, com Balaão. E lá ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas ele deu um conselho para Balaque: se você colocar as mulheres no caminho, o povo vai se corromper e o castigo vai vir. E ele fez isso. Ele ensinou Balaque a fazer com que os filhos de Deus pecassem a troco de grana, de propina, de presentes, de ouro, de prata. Quando o povo de Deus tomou posse da terra, Balaão foi morto pelos israelitas, como prêmio, como pagamento da sua injustiça contra os seus irmãos que caíram nas suas ciladas. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O salário do pecado é a morte. Tudo vai ter a sua recompensa, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque falando coisas muito arrogantes e vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, quando alguém nos derrota, nós tornamos servos daquele.
E se nós somos derrotados pelo diabo, nós nos tornamos seus escravos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Enquanto estivermos respirando, nós temos a oportunidade de clamarmos o sangue poderoso de Deus, que é o de Cristo, para nos perdoar e nos libertar de todo tipo de cativeiro. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Então, aqui nós vemos a questão do fruto. Se aqueles que receberam o Senhor dão frutos do pecado, eles estão vivendo uma situação pior do que antes deles terem recebido o Senhor. E tem uma palavra muito nojenta que está escrita na Bíblia, que é como o cachorro que volta ao vômito e come novamente o seu próprio vômito. Só Deus pode nos guardar nele, mas nós precisamos permanecer nele para sermos guardados por ele. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Jesus falou assim: eu sou o caminho. Se nós escolhemos o Senhor como caminho e depois nos desviamos e vamos atrás das coisas diabólicas, satanas, do ocultismo, de adoração a demônios, a imagens de escultura, a bebedices, a punição de Deus virá. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Só o Senhor pode nos guardar de cairmos. Não existe, não tem ninguém forte. Tem aqueles que amam a vinda do Senhor e a sua palavra, e todos os dias comem e bebem do Senhor. Senhor, muito obrigado, porque nesses dias de Sodoma e Gomorra, nesses dias de lamaçal do pecado, nesses dias de vômitos, nesses dias de adultério, nesses dias de sodomia, nesses dias, Senhor, de rebeliões, nós podemos beber do Senhor, invocar o Teu precioso nome, ler a Tua palavra, praticar a Tua palavra. Senhor, esse é o único caminho de sermos salvos dessa situação tão caída em que nós estamos expostos. E nós estamos aqui pedindo para o Senhor que o Senhor nos ajude para que nós continuemos a comer da Tua palavra e a beber do Teu Espírito e a temer o Teu precioso nome na nossa vida. Ilumina-nos, Senhor, salva-nos nesse dia de todo tipo de imundícia e corrupção. É o que nós pedimos no Teu glorioso nome. Amém. Que o Senhor se lembre de você nessa semana, que Ele se lembre de mim, que Ele me guarde de todo tipo de corrupção. Todos nós somos fracos, não tem ninguém forte. Não pense que você é melhor que o outro, que você tem um caráter melhor que o outro, é pior que o dele, com certeza. Porque o diabo, ele se manifesta na carne do homem, todos nós temos essa natureza. Que o Senhor nos dê a graça de cada dia estarmos na comunhão com Ele, na Sua palavra, para que nós possamos ser fortalecidos e livrados de todo tipo de imundícia. Que Ele te abençoe ricamente, que Ele se lembre de mim. Glória a Deus.